Seja bem-vindo ao nosso passeio histórico. Como entender o lugar de Eduardo Viveiros de Castro na antropologia brasileira? Como foram produzidos seus primeiros trabalhos? Como falar de sua auspiciosa trajetória intelectual? Que tipo de antropologia ele praticou e pratica? Eu estou, mais uma vez, pouco interessado em responder a todas essas perguntas. Eu quero, na verdade, perceber alguns dos efeitos dessas perguntas, entendendo que tais perguntas funcionam como um modo de provocar a contação de histórias das antropologias brasileiras. Desse modo, as perguntas iniciais aguçam alguns pontos que serão colocados aqui. Nem de longe tenho a ideia de cobrir a obra, pensamento e contribuição de Eduardo Viveiros de Castro. Em sua carreira de mais de 40 anos dedicados à antropologia, Eduardo Viveiros de Castro é daqueles antropólogos que, já promissor na sua juventude, conseguiu imprimir em sua obra uma marca pessoal e sempre avançada, que o tornou não apenas reconhecido no Brasil, mas com prestígio mundial. Todo o sucesso alcançado passa, sem sombra de dúvidas, por sua capacidade de pensar de modo não convencional e também de extrair do pensamento indígena desafios filosóficos para o próprio pensamento antropológico e também ocidental. Toda a pujança de sua obra tornaram profícuo na escrita e agudo na reflexão. Com a alta capacidade teórica associada a uma incomum habilidade na escrita, sua obra se consolida a cada nova publicação como uma das mais inovadoras contribuições antropológicas contemporâneas. Nos anos 1970, Eduardo Viveiros de Castro terminava sua graduação em Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio. Bem como, nos anos 70, conclui seu mestrado e ingressa no doutorado em Antropologia no programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Sua volumosa tese de doutorado recebeu o prêmio de melhor tese em Ciências Sociais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, ANPOX, no ano de 1984. Ainda na graduação, ele publicou um texto intitulado As Categorias de Sintagma e Paradigma nas Análises Míticas de Claude Lévi-Strauss, o que evidenciaria, já ali, o antropólogo francês como uma influência fundamental e permanente em sua obra. Já em sua tese, em 1984, aparece uma outra interlocução que o acompanhará até as suas últimas reflexões, Gilles Deleuze. Em anos recentes, Eduardo Viveiros de Castro continua discutindo as relações entre o filósofo do rizoma e do devir e o antropólogo da estrutura e da mitologia. Aliás, é na relação entre a antropologia estrutural e a filosofia da diferença que ele produzirá uma variação significativa do ponto de vista teórico, principalmente com o conceito de perspectivismo ameríndio. Um conceito que problematiza aquelas inicialmente fáceis distinções entre humanos e animais, cultura e natureza, mito e filosofia. Um artigo fundamental como introdução a essa teoria é Os Pronomes Cosmológicos e o Perspectivismo Ameríndio, de 1996. Sua obra coloca questões desafiadoras sobre a produção do conhecimento e dos conceitos antropológicos. Seus textos são sempre conceituais e, mesmo quando fazem revisão histórica das teorias propriamente antropológicas, são consistentes,
mas são também, e ao mesmo tempo, um modo do próprio autor se situar nas narrativas que ele apresenta. É o caso da discussão sobre a Guerra Tupinambá, onde há um cuidado de apresentar as teorias sobre a vida tribal, situando inclusive à frente delas, como vimos na apresentação que ele faz sobre os Tupinambá de Florestan Fernandes. Eduardo Viveiros de Castro ele indica os pressupostos que condicionam a análise de Florestan Fernandes naquela ocasião, quando a noção de sociedade era tomada como um dado anterior à guerra e que a constituía. Eduardo Viveiros de Castro defende, ao contrário disso, que a sociedade é precedida pela guerra que a estabelece, como se aquela sociedade se instituísse por meio da guerra. Em tempos recentes, Eduardo Viveiros de Castro tem se inserido de forma muito evidente e vibrante no espaço público para discutir temas de interesse bem mais amplos, as questões propugnadas pela antropologia convencional. Numa interlocução com pensadores das teses do chamado antropoceno, as suas discussões retomam o pensamento indígena, particularmente sobre o fim do mundo, para problematizar com isso o modo como os humanos estão conduzindo sua relação com a vida. Com isso, trata-se de pensar que humanidade e natureza possuem uma correlação de implicação mútua. Ele trata dos limites do antropos frente à Gaia como sistema terra, que não é domada, passiva, domesticada pelos humanos, mas que age e reage. O que ajuda a entender o movimento das catástrofes como resposta de Gaia à irresponsável atuação dos humanos. Daí decorre uma aproximação entre geologia e moral. Suas reflexões nessa direção o fazem dialogar, por exemplo, com Isabelle Stengers e Bruno Latour, dois importantes pensadores contemporâneos da ciência. Uma obra que produz incríveis correlações com essas questões de Eduardo Viveiros de Castro é A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, que é um manifesto escrito como produto da parceria entre o xamã Davi Kopenawa e o antropólogo Bruce Albert. Fica a dica desse livro, que é um acontecimento científico do ponto de vista da antropologia, mas é também um acontecimento cosmopolítico fundamental. Da obra multifacetada, complexa e atual de Eduardo Viveiros de Castro, eu apontei apenas algumas breves observações gerais, sem a necessidade de acuidade explicativa. De todo modo, e mesmo que correndo os riscos que estão postos, espero que os pontos levantados resultem, de alguma forma, em alguma medida, em elucidação e despertem interesse pela produção desse antropólogo. E que esse interesse produza, incomode, agregue, confunda, tire do lugar. Ele mostrou que a potencialidade dos conceitos indígenas permite pensar a própria antropologia e o pensamento ocidental em suas categorias tidas como universalmente válidas. Por desafios como esses, estamos nós falando de histórias das antropologias brasileiras. Até breve.